Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo, com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo, com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Deixa eu dar um esclarecimento para você que me acompanha. Jornais, uma parte dos jornais e os sites publicam hoje várias demissões
na CNN Brasil, onde trabalho, a partir das 8h30, quem acompanha a CNN Brasil está acostumada com a minha presença com comentários seguidos dentro de um quadro chamado Liberdade de Opinião. Muitos jornais incluíram uma possível minha demissão, foram demitidas cerca de 120 pessoas por razões econômicas, né? A situação não está boa na área da publicidade, na área das emissoras de rádio e televisão, daí essa iniciativa dessa tortuosa demissão, mas eu não fui demitido, segundo a própria direção da emissora. Estou stand-by, aguardando futuras novas providências, mas até agora não fui demitido, essa a minha situação, estou no aguardo, e o quadro que eu fazia diariamente com Fernando Molica está suspenso. A programação vai mudar e o meu destino ainda vai ser avaliado e resolvido dentro da CNN. Essa é a explicação que eu dou para o público que me acompanha e que eu respeito muito. Vamos às notícias de hoje. A grande notícia de hoje é o jogo da seleção brasileira contra Camarões, será às 16 horas, 4 horas da tarde, hora de Brasília, e a seleção deve jogar com o que parte da imprensa está chamando de reservas. Na verdade, não são reservas, porque essa seleção presume um rodízio, não um rodízio como a gente imagina que seja, mas um rodízio de acordo com as necessidades, de acordo com o adversário. Então não tem essa clareza de quem é ou não é titular. Claro que alguns jogadores de maior notoriedade e de maior presença esportiva acabam sendo jogadores fixos, os outros os substituem nos finais de partida, etc., etc. Mas esse conceito de time titular e time reserva me parece que não se adapta exatamente a essa ocasião. Ainda tem o noticiário da Copa aqui em cima na Folha, na mais dramática decisão de grupo até aqui, o Japão bateu os espanhóis de virada por 2-1 e passou em primeiro no grupo. E a Alemanha ficou fora do Mundial pela segunda vez seguida na primeira fase. A Espanha se classificou em segundo. O Japão pode pegar o Brasil nas quartas. Diz que essa história da Alemanha não conseguir se classificar no começo é uma vingança dos deuses pelos 7-1 aplicados na seleção brasileira no Mundial aqui no Brasil. Marrocos passa em primeiro e despacha a Bélgica, que foi a terceira em 2018. E aos 39 anos, Dani Alves comanda time reserva, ó, é a Folha, hoje contra Camarões. Daniel Alves está no auge físico e, portanto, essa questão da idade cronológica tem pouco a ver com a atividade de um jogador que se cuida, treina e tem uma condição física pessoal, né, de nascença incrível. Então, ele se cuidando, etc., etc., pode ser e como será extremamente útil à seleção brasileira, porque, além de tudo, ele tem uma condição muito positiva de comando. Está aqui a primeira página da Folha, PIB cresce 0,4%,
no terceiro trimestre, mas perde ritmo. Está crescendo, o Brasil continua crescendo. Essa história de que Bolsonaro vai entregar uma herança maldita para o Lula, não é bem assim, precisa dar uma olhada. Os números, alguns números são positivos, o PIB está em crescimento, o problema do Lula vai ser manter esse crescimento. Aqui está um gol do Japão. Quem imaginou que o Japão fosse terminar um dia uma classificatória em primeiro lugar no planeta Terra? Mas esse esporte, né, fantástico que é o futebol está se tornando muito próximo. Os países que praticam estão evoluindo, então as hegemonias vão desaparecendo. Chuva em Santa Catarina mata ao menos 2. Bombeiros fazem resgate em São Pedro de Alcântara, em Santa Catarina, que decretou estado de emergência com cidades submersas e quase 900 desalojados. Temporais abrem crateras e paralisam rodovias também no Paraná. É muito triste. O espetáculo triste foi exibido ontem por vários canais de televisão. É uma situação extremissimamente grave e esse pessoal que lá está afetado pelas chuvas precisa e merece assistência do Estado, assistência governamental. Por enquanto é a salvação, é tirar de helicóptero, etc, etc. Mas vai ser necessário abrigar essa gente, alimentar e tudo isso, e os governos estadual, federal, municipais têm a obrigação de prover tudo isso para essa gente que está sendo afetada pelas chuvas. Tem um negócio importantíssimo aqui, ó. STF aprova revisão da vida toda do INSS por 6 votos a 5. O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem a favor da chamada revisão da vida toda do INSS por 6 a 5. A medida validada pela Corte inclui salários antigos pagos em outras moedas do cálculo das aposentadorias. A correção, porém, é limitada, pois beneficia apenas os aposentados que recebiam salários maiores antes de julho de 94. Ela só poderá ser solicitada em um prazo de 10 anos, contados a partir do mês seguinte ao primeiro pagamento do benefício. As pessoas que se enquadram nisso, a recomendação é que procurem um advogado especializado para ver se vale a pena pedir essa revisão. É um tiro que pode sair pela culatra, então tem que fazer um cálculo antes e verificar se é vantagem. À primeira vista, há muitos casos em que absolutamente não é vantagem requerer esse suposto aumento na aposentadoria. Então, a recomendação é consultar alguém que conheça essa questão de aposentadoria, de preferência um advogado especializado, que irá orientar as pessoas sobre a conveniência ou não de aproveitar essa legislação. Eu repito, isso mal feito, mal avaliado, pode ser um tiro pela culatra. Você pode sair com uma aposentadoria menor que a de hoje. Isso é importante, dá uma mexida, os cálculos que o governo faz de quanto vão gastar, vai de 0 lá para cima. Não se sabe ainda quanto vai gastar, quantas são as pessoas. As avaliações variam
de acordo com a posição política da pessoa. O governo acha que vai gastar uma fábula, a oposição acha que vai gastar muito menos. Dimas nega ter saído do Butantan por causa de gastos. O médico Dimas Covas negou ter deixado a direção do Instituto Butantan devido à investigação sobre gastos da Fundação Butantan, cujo conselho ele chefiava. Segundo Dimas, o objetivo é focar o comando executivo da Fundação e evitar mudanças bruscas com a troca no governo de São Paulo. Tem um instituto e uma fundação paralela. Ele fica, pelo menos de acordo com o noticiário, na fundação, que é o braço operador do Butantan, e o instituto continua, claro, vinculado ao governo paulista. Está aqui o Estadão, claro, a primeira página é ilustrada por uma foto. Alemanha e Bélgica estão fora da Copa, Marrocos e Japão passam. Olha aí, PEC vira moeda para barganhas entre Congresso e novo governo. Se tinha alguma dúvida que ia acontecer isso, partidos miram ministérios que podem ter mais verbas em 2023. Os partidos que vão votar a favor da PEC, e a PEC não vai sair como o governo encaminhou, vai ter uma reduzida. O governo quer uma redução menor possível, né? Pouca redução, e quer um prazo maior. Isso está sendo discutido e aí tem um monte de coisas que envolvem a eleição do Lira, a manutenção do orçamento secreto, tem um monte de coisas correndo, cargos, centrão, tem aquele rolo. Entre mentes, tudo indica que nas próximas horas, talvez da semana que vem, eu não sei quando, o presidente eleito, Lula, vai anunciar Múcio, né, como ministro de Estado da Defesa. Supostamente ele ele resolve uma crise que a gente não conhece bem, mas que ferve na área militar. Tem todo um quadro que é considerado um quadro de crise e que ele pode contornar com a sua capacidade de apaziguamento, etc., etc. Pelo menos já fica encaminhada essa área, e isso que está sendo resolvido por Lula e a sua cúpula. O Estadão hoje faz um elogio a Bolsonaro, um raro elogio ao presidente Bolsonaro. Está aqui, Bolsonaro fez a coisa certa. É o editorial mais importante. Ao mandar suspender o pagamento de emendas do orçamento secreto, Bolsonaro, que nunca desceu do palanque e sempre se recusou a presidir o país, finalmente agiu como governante. Aí o Estadão, claro, com algumas, porém, todavia, contudo, faz um rasgado elogio à ação do presidente Bolsonaro, que suspendeu o pagamento dessa malsinada verba secreta, orçamento secreto. Isso tem que acabar de qualquer jeito. E o Lula prometeu. Agora está sendo, dizem os jornais hoje, que ele está recebendo uma recomendação de não mexer nesse vespeiro. É importante, né? O parlamentar recebe, você não sabe quem recebeu o dinheiro, aplica nas zonas de interesse dele eleitorais, muitas vezes sobra uma caixinha para ele das empreiteiras, etc., que são beneficiadas na região. Então, não querem acabar com isso, né? Querem manter, e aí é uma guerra que o Lula o tempo todo disse que ia acabar. Ele tem chance agora, basta ele manter essa decisão do Bolsonaro
de não pagar as emendas secretas. E o STF, e já está liberado, deve julgar nos próximos dias essa ação sobre a constitucionalidade desse vergonhoso orçamento secreto, das tais emendas de relator. Eu acho que não tem que ter emenda nenhuma. O deputado está lá para legislar e não para beneficiar as suas áreas contra a democracia, porque ele beneficiando, como ele pode beneficiar com milhões e milhões as suas áreas eleitorais, ele incrementa mais a divulgação de seu nome, tirando da disputa aqueles que pretendem colaborar com o país exercendo um cargo legislativo. Isso é antidemocrático, é anti-brasileiro e tem que acabar. É uma excrescência, um nojo que tem que ter um ponto final. Deixa eu ver aqui olha aqui o valor. O valor, aposentados vencem disputa que pode alcançar 480 bi. Isso que nós dissemos. Esse número, olha, está desde 20 bi a 1 tri. Então, esse número ainda não está avaliado. Transição já admite PEC de 140 bi. Em busca de aprovação rápida para a PEC da transição, integrantes do governo eleito já admitem uma proposta com impacto fiscal entre 140 e 150 bilhões. O objetivo é tentar garantir a votação do texto no dia 7. Claro que eles mandaram para o Congresso uma proposta inflada, inchada, e que agora vai ser certamente reduzida no seu prazo e no seu custo, né? Olha aí, o que eu disse está aqui no noticiário já. Rosa Weber libera para julgamento ações que contestam emendas de relator. Acabei de te informar sobre isso. Vamos ver o que o Supremo decide. Dizem que o Supremo vai tirar o músculo da seringa, dizendo, olha, isso é um problema do Legislativo, não nos cabe avaliar uma decisão do Legislativo. Eu não sei se é assim, mas seria interessante acabar de vez, exterminar essa doença mortal que é esse orçamento secreto. Deputado, o senhor que usufrui o orçamento secreto, o senhor da oposição também do PT, não tem vergonha na cara? Se olha no espelho de manhã e vê que está roubando a população e prejudicando a democracia. O senhor não tem nenhum sentimento quando o senhor vê na televisão, já que o senhor anda muito pouco pelas ruas, o senhor não vê, não tem um sentimento de remorso em face da população que está tentando se alimentar, que mora em barracos, vários deles inundados pelas chuvas, em vários locais. O senhor não tem um mínimo de comiseração com o sofrimento do seu povo. E o senhor continua querendo fazer esse malfadado, maldito, amaldiçoado orçamento secreto. É um roubo e é um estupro contra a democracia. O senhor olha no espelho, vê a sua cara lá, o senhor olha para os seus filhos, para a sua mulher, e não tem nenhum lampejo de remorso, de arrependimento, de dor com esse crime que o senhor pratica contra a população mais pobre desse país. Eu acho que, isso é um pensamento pessoal meu, eu acho que esse pessoal vai aos poucos, com os meios de divulgação, etc., etc., já tem lampejos disso, percebendo o que fazem com ele no dia a dia. Isso
algum dia esse pessoal vai bater na sua porta, viu, deputado? E na porta de muitos de nós. Na porta de muitos de nós, ante as injustiças sociais que o país exibe. Não vai dizer que o Boris é comunista, não, porque a justiça social não foi patenteada pelo comunismo. Justiça social é um dos objetivos da democracia. O país não pode continuar assim. E essas pessoas vão perder a paciência. Um dia aparece aí um redentor com uma bandeira de libertação e vocês vão comer muita poeira. Eu estou tranquilo porque eu já não vou estar aqui mais há muito tempo. Deixa eu ver o que tem aqui no boletinzinho da CNN. Boletinzinho é por causa do tamanho, né? José Múcio Monteiro será ministro da Defesa e o senador eleito Flávio Dino comandará a Justiça, diz aqui a CNN. No entanto, o presidente eleito não deixou claro se haverá de fato a recriação da pasta da Segurança Pública. Não sei se ele sabe, devem estar decidindo isso. Aí vem o número de pretendentes e o número de ministérios. Se não der, cria mais ministérios. Sindicalistas. O presidente eleito Lula disse a representantes de centrais sindicais defender a ação de reivindicações deles, mas que é preciso que elas sejam negociadas com o Congresso. Segundo o secretário-geral da Força Sindical, o presidente eleito falou que seu governo será de reconstrução e que ela passa pela capacidade de fazer alianças amplas. Falou também que é preciso ganhar a agenda política. De acordo com ele, Lula disse que é necessário fortalecer sindicatos e negociações coletivas. Aí o imposto sindical. Ontem eu vi o discurso dos sindicatos e assim, olha, não estamos reivindicando a volta do imposto sindical, mas tem que criar uma maneira de os sindicatos sobreviverem, assim não pode continuar. Faz uma vaquinha, junta os sindicalizados, cobra uma taxa, uma tarifa e pronto. Não é com o meu dinheiro sustentar sindicalista. Resolve esse problema. Que dinheiro público? Que história é essa? Então, o que estão armando é o seguinte, muda o nome, as moscas mudam, mas a sujeira é a mesma. Quer dizer, vão mudar o nome, vão dar um jeitinho diferente, mas é para arrancar uma grana da gente com essa coisa de imposto sindical com outro nome. O IBGE revisou para cima o crescimento do PIB para 5%, de 4,6% estimados anteriormente. O novo cálculo é reflexo dos reajustes nos setores de agropecuária, deixa eu ver o que mais, e de serviços. O Instituto também revisou cálculos para o indicador do primeiro e do segundo trimestre desse ano. Olha, o desemprego reduziu, o PIB cresceu menos do que estava crescendo, mas cresceu. Claro que o governo Bolsonaro não foi nenhuma Brastemp, mas aí fica difícil do Lula dizer que vai receber uma herança maldita. Tem aí muita coisa boa acontecendo. Vamos devagar. Quem tomou café com a gente? Elizabeth Guimarães, Ademar Martins, Sidney Evangelista, Expedito Rebelo, Bruno Garvauskas, Leni Diniz, Jesse Rafael, Otávio Lobo, Rodrigo Rocha, Joel Narciso, J. Brauer, Moacir Salles, Horacília Rosa, Matheus Furquim, de Guarapuava, no Paraná, Beatriz Umezu, de Caxias do Sul, Onerde, Onofre, eu não sei o que se escreveu aqui, penúltimo aqui, por favor. Oneide Luiz, de Tangará da Serra, desculpe, viu, a culpa não foi minha. Aqui o Cássio está estudando
hieróglifos egípcios de noite, está fazendo um curso do Mobral de hieróglifos e de vez em quando ele confunde escrita hierográfica com português e eu sou a vítima aqui. E Cornélio Vidal de Araxá. Araxá tem banhos de lama, chafurdar na lama de Araxá, das coisas boas da vida. Saudades de Araxá, onde eu já estive algumas vezes, adoro essa cidade maravilhosa de Minas Gerais. Desejo a vocês, primeiro, uma vitória do Brasil. Recomendo a você que vacine as suas crianças contra a poliomielite. Recomendo às autoridades responsáveis que reponham estoques de vacinas contra a Covid que estão em falta para as crianças. E lembro, como sempre, que é preciso passar o Brasil a limpo. Até segunda.